aí, né, escasseceu-se, né? Mas a espécie humana, ela precisa, todas as espécies precisam continuar. Beleza. Vocês sabem a diferença de reprodução sexuada para assexuada, não sabe? Hein? Então, qual é a diferença? Hein? Ó, vou trocar até o livro pra vocês não verem. Vai, sem vergonha. O Guilherme gosta de falar. Olha só, eu vou falar então. Vocês estão muito vergonha. Isso aí. Quem falou, Tamires? Simples e fácil, é isso aí. Produção sexuada, eu preciso de gametas, né? Então eu preciso de gametas. E assexuada, eu não preciso de gametas. Se eu preciso de gametas, eu preciso de 2 pessoas, né? Um gameta masculino e um gameta feminino. Então a reprodução sexuada é essa. Só que a gente conhece a reprodução sexuada só de pessoas, né? Onde eu tenho o óvulo, que é o feminino, e o espermatozoide, que é o masculino. E aí, né, o óvulo e o espermatozoide, né, eles se formam lá nas gônadas, tá? O que é gônada? Gônada é onde ocorre a produção, né, dos... Por quê? Ah, tá. Desliga seu microfone pra mim, então, por favor. Que eu acho que é o seu que tá voltando a minha voz. Posso ir, então? Melhorou, né? Tá. E aí, olha só. As gônadas é onde são produzidos o espermatozoide e o óvulo. Tá, mas o espermatozoide a gente já sabe onde é produzido, né? Na bolsa escrotal. Só que a gente chama de gônada, dentro da bolsa escrotal. E o óvulo é produzido no útero, que a gente chama de gônadas dentro do útero, tá? Já nas plantas, a reprodução, os gametas delas são produzidos nos gametófitos, tá? São os gametófitos. Todo mundo comigo? Tá muito barulho, gente. Tá comigo? Então tá. Eu acho que tem muito barulho. Desliga o microfone de vocês pra poder tá voltando a minha voz. Foi, melhorou já. E aí, ó, tá voltando a voz da menina. Foi. E aí o gametófito, né, eles são onde ocorre a produção de gametas das plantas, tá? E os gônadas, onde ocorre a produção de gametas na espécie humana ou de outros animais, tá? Agora a gente vai destrinchar cada um de tipos de reprodução sexuada, tá? Acompanhe comigo aqui no livro. A gente tem a autogomia ou autofecundação, ocorre em seres hermafroditas. Pergunta: o que é um ser hermafrodita? Isso aí. Significa que os 2 órgãos sexuais são ativos? Não. Nem sempre. Em alguns animais, em algumas plantas, sim, funciona. Na espécie humana, não funciona. Na espécie humana, é raro, mas acontece de pessoas serem hermafroditas, ou seja, possuírem os 2 órgãos. Só que aí, por exemplo, eu tinha uma vizinha que era hermafrodita. Todo mundo sabia que ela era hermafrodita. E aí, só que ela era uma menina, era jovem, era criança, ela era uma menina, cabelo, voz, tudo de menina. Só que ela possui 2 órgãos, né? E aí, né, ela não se pode fazer autofecundação, né? Ela não pode engravidar dela mesma, não existe, né? Por quê? Porque só um órgão dela funcionava, que era o feminino, o masculino não funcionava. Ela tinha aquele órgão ali invasor, tava ali, mas não tinha função alguma. E ela operou, depois que ela cresceu, ela operou e retirou, tá? E aí ficou só com o feminino. Mas a espécie humana tem hermafroditas, vocês não vão achar no Google, né? Sabe onde vocês vão achar foto? Naquele site que tem um monte de coisas negras, assim, feias. Esqueci o nome. Vocês sabem. Ai, meu Deus.
Qual é o nome? Deep Web. Isso aí. Na Deep Web vocês vão achar foto. No Google vocês não acham. Muito difícil, tá? Mas na Deep Web tem. E aí a pessoa pode nascer com os 2 órgãos. Vamos voltar aqui. Então, um hermafrodita, né, eles faz autofecundação, tá? Então, o mesmo gameta que o ser, né, vivo, ele libera, né, o mesmo gameta masculino, é o mesmo gameta que ele vai ter para liberar para engravidar também. Deixa eu trocar o livro aqui. Pronto. Tá? Então, é um corpo que libera ao mesmo tempo o espermatozoide e ao mesmo tempo o óvulo. E aí lá dentro eles se encontram e lá dentro já cresce o bebezinho, tá? O filhote. Isso pode acontecer em algumas espécies de animais e em algumas espécies de plantas. Exemplo de animal que faz autofecundação. Tênia, tá? A tênia, sabe o que é tênia? Não, é aquele verme enorme. Vou mostrar pra vocês foto aqui. Calma aí, deixa meu celular... Deixa meu computador carregar aqui. Tá travado. Eu vou mostrar aqui uma tênia pra vocês. Calma aí. Deixa eu botar aqui no Google. Calma aí. Ai, meu computador tá horrível. Travando pra caramba. Tá, quando meu computador resolver voltar pra vida, eu boto, tá? Calma aí, travou, gente. Pera aí, vocês vão ter que esperar. Estão vendo o que agora? O livro? Então eu vou continuar com o livro. Enquanto carrega, eu vou continuar com o livro, tá? Travou pra mim aqui a tela. E aí, a tênia é um verme. Só que ele é o grandão, sabe? É um grandão que fica todo enroladinho na barriga da gente. Da gente não, porque eu não tenho, mas tem pessoas que acabam tendo. E aí ela faz autofecundação. Isso quer dizer que não basta ter uma tênia, vão nascer outras ali dentro. Porque ela não precisa de ter outra tênia entrar dentro da pessoa para poder se reproduzir. Ela sozinha ela faz. Tá? Então a pessoa fica grávida de um monte de verme. E aí é uma autofecundação. Assim como algumas espécies de plantas que fazem autofecundação também, tá? Mas isso aí só acontece em uma certa época, que é a época de reprodução dela, aí ela vai fazer autofecundação. Ela não consegue ter controle, né? Automaticamente o óvulo é liberado e automaticamente o espermatozoide é liberado. Gente, tá falhando muito, tá? Tem alguém com alguma coisa ligada. Acho que é música, chiado, estão ouvindo? Pronto, melhorou. Tá. E aí que é a fecundação cruzada, né? Fecundação cruzada é quando ocorre, né, a união dos gametas masculino e feminino, mas de indivíduo diferente, que acontece com a gente, por exemplo. A autofecundação é quando o próprio corpo libera masculino e feminino, o próprio corpo engravida. E fecundação cruzada não, é quando o macho libera o espermatozoide e a fêmea libera o gameta e aí eles se encontram, tá? Exemplo, espécie humana, cachorro, papagaio, né? E aí por aí vai, tá? Assim como as minhocas. As minhocas também têm esse mesmo estímulo. E a conjugação? A conjugação vai acontecer lá nos seres unicelulares, por exemplo, o protozoário, aqueles que vivem na água. Tá? Eu vou explicar como é que é através desse desenho lindo e maravilhoso. Né? Como é que acontece? Né? Algumas bactérias, alguns protozoários têm uns cíliozinhos, tá? Uns cíliozinhos assim mesmo. E aí, como é que eles fazem isso? Né? Calma aí, deixa eu botar aqui. Tá? Eu tenho outra bactéria igual a ela, tá? Não vou desenhar todos os cílios aqui não, porque não vai dar certo, tá? E aí, imaginem que dentro dessa bactéria aqui tá faltando uma organela. Vamos botar retícula endoplasmática, porque é que tem, né? Um ribossomo. Vou botar ribossomo. Tá faltando uma organela, né? Essa organela aqui que deveria ter aqui, não tem. Sumiu, desapareceu, alguma coisa aconteceu. O que ela faz? Essa aqui, né? Ela duplica o seu material genético, então ela vai duplicar a sua organela, tá? E aí elas vão chegar pertinho, ó, vão chegar pertinho uma da outra. Eu vou desenhar outra aqui, ó, como se ela estivesse aqui. E através dos cílios que elas têm, elas vão se conectar, vão se grudar, como se fosse um cabo, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Elas vão se grudar e vão ficar bem pertinho uma da outra. Essa aqui, isso é conjugação, hein? Essa aqui, que duplicou o seu material genético, vai passar para essa aqui que não tinha nada.
E aí é como se ela tivesse um filho... apaguei demais. É como se ela tivesse um filho dela mesmo, porque o material genético é o mesmo, tá? Só que ela doou para outra uma cópia do seu material genético. Entenderam essa parte? Oi? Alguém comigo ainda? Tá. Gente, minha tela travou aqui. Eu não tenho como mexer, nem virar pra mim. Tem que esperar ela carregar, porque meu computador é maluco. Tá. E aí agora a gente vai entrar na reprodução. Então a gente já viu que a reprodução sexual eu tenho três tipos. E agora a reprodução assexuada, que são mais tipos. Deixa eu apagar aqui pra ficar muito bagunçado, porque minhas coisas são tudo bagunçadas. Tô tentando ser uma pessoa mais organizada. Reprodução sexual, então vocês sabem que eu não preciso de uma gameta. Existem vários tipos de reprodução sexuada, né? A gente vai entender algumas delas, né? O que é cisparidade? Cisparidade eu costumo chamar de bipartição, que eu acho que é o nome mais fácil. É a mesma coisa. É quando um protozoário, tá? Também protozoário. Eu tenho um protozoário, tá? E ele tá em época de reprodução. O que ele faz? Lembrando que ele não precisa de um parceiro, é reprodução assexuada. Ele, aqui tem um núcleo, né? Dentro dele. E aqui tem outras organelas, né? Ele copia o seu núcleo, ele expande um pouquinho mais. Deixa eu apagar aqui. Ele expande um pouquinho mais, ó. Ele expande um pouquinho mais. Ele copia o seu núcleo e copia algumas organelas. Depois de copiar, ele faz isso aqui, ó. Se divide em duas. E aí ele vai ter 2 protozoários, tá? Isso aqui é bipartição, que tá aqui, ó, aqui do lado. Tá vendo? Tinha um, copiei e dividi em 2. Isso é bipartição. Deixa eu apagar aqui que tá embolado. Entenderam essa parte? Vamos dando retorno. Sim? Tá, e quando eu falo de protozoário, são aqueles bichinhos que o Guilherme viu lá na água do Saboia. Lembra, Guilherme? A gente viu a família toda, né? Então, aquilo lá é protozoário, que tá na água, tá? Que faz mal, enfim. Mas não é só o protozoário que faz, não. Tem bactérias que fazem isso, cianobactérias, enfim. Outros animais também fazem esse tipo de reprodução. E aí também tem reprodução de brotamento. O que é brotamento? Acontece muito em esponjas, né? Hidras, fungos, é mais esponja, né? Vou desenhar uma esponja aqui que é mais fácil do que mostrar que tá aqui. Né? Uma esponja do mar, ela tá fixa no substrato. Ó, é um substrato. Ela é assim, né? Ela tá fixa no substrato. Em época de reprodução, ela se reproduz de duas formas, assexuada e sexuada, tá? Assexuada é o que a gente vai falar agora. Sexuada, vocês sabem, troca de gametos. Como é que acontece? Né? Do lado dela, do lado da esponja, começa a nascer um brotinho, tá? Um brotinho, pequenininho assim, ó. Um brotinho que é idêntico a essa esponja aqui. Esse brotinho, com o tempo, ele vai crescendo, ó. Ó, ele vai crescendo, ele vai crescendo. E aí, ele fica agarrado à mãe, né? Ele fica agarrado à mãe. E aí, ele vira um broto. Aqui, ó. Isso aqui, tá? É um filhote. E aí, ela vai fazer uma reprodução por brotamento, tá? E aí, ele fica agarrado à mãe. Ou pode acontecer de ele ficar tão pesado, não ficar agarrado à mãe, esse brotamento cair do lado dela, ó, cair do lado dela, a mãe, e ficar agarrado no substrato do lado dela, tá? Por isso que as esponjas estão sempre em colônias, sempre muitas iguais, porque aquilo ali foi uma reprodução que fica tudo agarrado com a mãe. Entenderam essa parte? Sim, professora. Tá. Isso aí, é no 7º ano, matéria de 7º ano. Bom, aí a gente entra por esporulação, acontece muito em fungo, como assim, ó, aqui do lado, ó, eu nem vou desenhar o fungo não, porque tem um aqui. O fungo, ele libera esporos, né, dentro dele tem muito esporo, por isso que quando bota a mão em fungo, tem que lavar a mão, não pode levar pros olhos, tá? Não é que cega, gente, mas vai dar uma irritação, né? A esporulação acontece de forma.
uma certa época do ano, esses esporos eles são liberados. E aí, depois de liberados, eles caem em um ambiente propício, o vento leva, né? Cai em um ambiente propício e gera um outro fungo, que é filhote desse aqui, tá? Então, a esporulação é isso aí. Quando o vento, né? Os esporos são levados pelo vento, e aí eles caem em um ambiente resistente, um ambiente propício, e eles conseguem crescer naquela região, tá? Mas aí eles são filhotes da esporo-mãe, tá bom? Bom, aí a gente tem agora a regeneração. Tá acabando, ó. Não tem muita coisa não, ó. Falei? Bom, regeneração. A regeneração acontece da seguinte forma, né? Acontece muito em planária. Estrela do mar também. O que é? Eu tenho um corpo, tá? Enfim, isso aqui é um olho, tá? E aí, se eu cortar isso aqui, ó. Se eu cortar isso aqui, né? Separar o cabeça e cauda, ainda assim vai crescer depois um novo corpo naquela cauda, tá? E vai crescer também uma nova cabeça aonde tinha cauda. Isso é regeneração. Pergunta: professora, tem como matar eles? Me perguntem. Professora, tem como matar eles? Claro, todo aluno pergunta isso. Tem como matar. Claro que tem. Como é que a gente faz pra matar eles, né? Chega uma hora que tem que matar, senão o indivíduo vai ficar sempre se regenerando. Não concorda? Também, boa, mas tem que ser muito maldosa, né? Ó, vou falar no caso da estrela do mar. Deixa eu desenhar uma estrela do mar aqui. A estrela do mar, embaixo dela, tem um disco, certo? Ela pode ser cortada assim, ó. Ela só se regenera se for cortada aqui no meio e aqui no meio. Então, se ela perder esse lado, ela se regenera. Esse lado, e aí vai. Agora, no centro do disco, tem um núcleo. Que a gente chama de... É um núcleo, né? Se eu cortar esse núcleo, já era. Tá? Ela não cresce mais. A mesma coisa aqui, ó. Tá? Com a nossa planária. A planária também tem um núcleo dentro dela, por baixo dela. Então, se eu cortar ela, né? Tirar esse núcleo, ela não consegue mais crescer. Seria bom se nós tivéssemos, né? Um braço, regenerar uma perna, um olho, né? Mas... Ai, tô querendo virar pra mim, não tô conseguindo virar, o negócio travou, gente. Deixa eu dar com um F5, calma aí. Tem alguém com o som ligado. Muito forte. Travou tudo. Eu tô tentando mexer aqui, mas travou tudo. Tá. Guilherme, acho que é você. Desliga esse som pra mim, por favor. Foi. Não, não é você então não. Tem alguém com som muito alto. Ah, foi. Não, porque tinha um tava muito som muito alto. Vamos voltar aqui, porque senão não consigo explicar com som. Tá, então chega um momento que elas morrem, né? Existem alguns estudos que tentam entender como é que ocorre a regeneração para poder acontecer isso com a gente. Na verdade, é uma célula que a gente não tem e elas têm. A gente tem em algumas partes do corpo, por exemplo, boca, né? Essa célula a gente tem na boca, né? E o nosso dente ele volta. Mas como é que ele volta? Só quando era leite aí cresce um outro, né? Isso é um tipo de regeneração. Só que essa célula ela é desativada depois que cresce o dente descido, né? Que é o permanente, certo? E aí tem estudo tentando entender, tentando ativar essa célula e tentando isolar para botar essa célula ativa em outras partes do corpo. Então, por exemplo, quem perdeu um braço, né? Eu acredito que isso não vai acontecer tão cedo. Tipo, pode ser que dure 30 anos o estudo ainda não aconteça, porque é tecnologia de ponta. A gente não tem recurso para isso. Mas é uma ideia boa, né? Fazer uma regeneração de um órgão perdido, de um corpo perdido. Bom, e aí a gente entra em estrobilização, né? O que é estrobilização, né? É uma reprodução assexuada, como a gente já viu, né? E é observada em alguns pólipos, tá? Pólipos são os animais.
E o seu corpo é dividido em segmentos, tá? E aí, né, como posso explicar? Esse corpo lembra um anel. Então, ele se reproduz por esse anel. Então, imagina uma minhoca. A minhoca não é assim, né? Um exemplo. Não é um exemplo de coisa, mas porque minhoca vocês lembram que tem anel, tá? Então, ó, tem anel. E a estrobilização é justamente isso. É quando, se eu cortar aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Se eu cortar um anel desse, tá? Ela vai vir aqui e vai crescer mais um outro anel, tá? E aí ela pode ficar assim para sempre, tá? E isso é um tipo também de reprodução. Todo mundo comigo? Sim, é porque, gente, não tem como ver vocês. Minha parte aqui do Message travou, então por isso tô perguntando. Tá todo mundo comigo? Bom, a partenogênese, né, é uma reprodução assexuada, mas alguns pesquisadores, eles falam que poderia ser uma reprodução sexuada, né? Então ainda tem uma controvérsia, né? Por que isso? Porque libera óvulo. Gente, tá muito quente. Libera óvulo, tá? Então, a partenogênese, por liberar óvulo, né, os pesquisadores ficam na controvérsia, tá? Bom, esses óvulos, eles se desenvolvem sem precisar de espermatozoide. Então, não tem fecundação de gametas, só óvulo. Por isso ainda ficam assim, é sexuado ou não é sexuado, tá? E aí ocorre principalmente em abelhas, né? Principalmente abelhas, ó. Né? Como assim? Né? Vocês sabem que numa colmeia, né? Vamos lá, na colmeia tem o quê? Hein? Isso aí, boa. Tá, mas quem é a fêmea principal? Geleia real foi ótima. Quem, quem é a fêmea principal? Quem é a principal? A fêmea não, a abelha rainha. Na verdade, existe uma pesquisa dizendo que dentro de uma colmeia não tem fêmea, só tem macho. A única fêmea é a abelha rainha, tá? E por que dizem isso? Porque observaram que quando pegaram abelhas para poder fazer um estudo, verificar, todas as abelhas que eles verificavam eram macho. Todos eram macho. Quando conseguiam pegar a abelha rainha, porque a abelha rainha é super protegida, descobriam que ela estava grávida. E ela era a única fêmea entre os machos. Então acreditam-se que numa colmeia não tenha fêmea, só a abelha rainha, só ela engravide. E aí os machos, né, eles surgem dos óvulos não fecundados. Então não preciso de um espermatozoide, certo? Só precisa de um óvulo. Agora pensa comigo. Se eu tenho um óvulo, né? A gente sabe... Oi. Todos os tipos? Não sei. Sim, mas é porque eu não sei porquê. Quando eu li o estudo, não dizia em geral, né? Dizia as abelhas, né? Eu acredito que sejam todas, sendo sincera. Acredito que sejam todas, porque mulher briga, né? Então, acredito que sejam todas, tá? Mulher briga, né? Então, todas iam querer ser rainha. Bom, eu acho. Bom, e aí, olha só. Como é que funciona isso? A gente sabe que o macho e as pessoas para ter filho tem que juntar o espermatozoide com o óvulo, né? Ó. E aí a gente tem 23 cromossomos aqui, não foi? E 23 cromossomos daqui, não é? Se todas as abelhas nascem só de um óvulo, então, na teoria, eles têm pouco cromossomos, né? E eles têm cromossomos só da mãe, porque já não tem espermatozoide, não tem cromossomos de pai, certo? Então todas, olha só, como todas são praticamente cópias. São praticamente cópias, todas são iguais. Todas são iguais. Porque elas não têm material genético para diferenciar elas. Porque o que diferencia a gente é material genético, não é isso? Então, olha só, se minha irmã, eu tenho uma irmã gêmea, né? Minha irmã gêmea, né? Ela tem uma filha. Ela casou então com um rapaz e tem uma filha. Beleza. Minha outra irmã, ela casou com outro rapaz, né? Lá e teve uma filha também.
Vamos supor que a minha outra irmã, aí teve uma confusão aqui, né? Na festa junina aqui no fogo do parquinho, misturaram tudo aqui, né? Fizeram uma troca de casais. E a minha outra irmã teve filho com meu cunhado, que era marido da minha irmã. Pergunta: elas são gêmeas? Não são? Eles não. Essa minha irmã vai ter... A filha da minha irmã vai ser igual a minha outra irmã? Entenderam a lógica? Ou estão perdidos ainda? Eu acho que é porque não tem nome. Deixa eu dar nome aqui. Vamos dar nome. Vamos pensar aqui. Vamos dar nome. Calma aí. Deixa eu dar nome aqui. Deixa eu pensar. Deixa eu apagar aqui pra gente pensar. Tá, então vamos trocar aqui tudo. Vamos supor... Vou botar o nome delas mesmo, tá? Samantha. Né? Aqui é o óvulo de Samantha. Sabrina. Aí aqui é o óvulo de Sabrina. Vou botar os nomes de personagem real, hein? Aí aqui ela tem o Daniel, né? Tá o Dani. Essa aqui casou e teve o filho com o Renan. Vou botar aqui. Tá, beleza. A Sabrina... Ih, não, fiz errado. Samantha com... Enfim. A Sabrina teve Yasmin. E a Samantha teve Melissa. São minhas sobrinhas. Elas são gêmeas. Imagine que eles também são gêmeos entre eles. Certo? Aí a minha irmã teve uma filha, Samantha. Essa tem uma filha, Samantha, a Melissa e Yasmin. Agora imagina se eu troco. Aí agora tá tendo... Alguém entendeu o microfone? Foi. Agora tá sendo assim. Sabrina largou o Renan e foi pra Daniel. Né? Samantha largou Daniel e foi pra Renan. E aí elas tiveram uma filha. Pergunta: as filhas que elas vão ter agora são idênticas às filhas que elas tinham antes? Podem responder. Mas eles são gêmeos. No nosso exemplo, os dois são gêmeos. Todo mundo é gêmeo aí. E aí, como é que fica? Mesmo sendo gêmeos, muda. Tá? Vou falar, eles vão ser bem parecidas. Tá? No final das contas, aí as crianças vão ser tudo parecidas. Né? Mas o DNA muda. Tá? A forma muda porque o DNA é diferente. Alguma coisa diferente vai ter. Tá? O DNA eu nunca vi isso acontecer. Apesar de ter acontecido, eu acho que nunca... Não sei, eu vou procurar na internet. Ver como é que é a cara das pessoas. Mas o DNA é diferente. Não existe indivíduo com DNA igual, tá, gente? Isso é clone. E aí clone não pode, nem pode fazer clone. Apesar de saberem fazer, não pode. Tá? Então o DNA é diferente, por isso eles são pessoas diferentes. Tá? E aí, deixa eu ver o que a gente tem. Deixa eu ver essa curiosidade aqui. Deixa eu ler aqui. Ah, tá. Tá contando a história do Pulgões. Só pra gente ver. Fechar aqui. Diz assim, olha só. Os pulgões, eles exibem um padrão de reprodução por partenogênese. Ou seja, as fêmeas não precisam fecundadas por outras fêmeas. Né? Então, assim, as fêmeas são independentes. Né? No entanto, em alguma época do ano, é possível visualizar machos na população. Quando isso acontece, ocorre reprodução sexuada, dando origem a machos e fêmeas. Os machos normalmente aparecem quando existe superpopulação de pulgões em uma única planta hospedeira. A planta hospedeira está morrendo, a temperatura ambiente está mais baixa, entre outras situações. Olha só o que está contando aqui. Está dizendo que os pulgões, eles não precisam, as fêmeas não precisam ser fecundadas para ter fêmeas. Então, assim, elas não precisam de um macho, certo? Sozinho elas não contam. Só que aí, em certa época do ano, os machos aparecem. E aí, quando eles aparecem, né, ocorre reprodução sexuada. Mas quando eles não aparecem, ocorre reprodução assexuada. Ou seja, elas escolhem, tô afim, não tô afim, tá? Ou seja, elas
Não ligam, não precisam, tá? Outra curiosidade deles é que as fêmeas, elas já dão à luz a jovens. Ou seja, os pulgões bebês não nascem bebês, já nascem jovens, tá? Então não tem a parte de ovo, nada disso, né? Eles já nascem já jovens e maduros, tá? Então achei interessante isso aqui, acabei de ler, achei interessante. Entenderam o que eu acabei de explicar? Entenderam? Tá, então olha só. A gente vai fechar por aqui, porque o conteúdo é muito básico. Ó, muito básico mesmo. Aqui o negócio fica mais complicado, aí a gente vai estudar na próxima aula bioquímica. Mas aqui é muito básico. Acho que é só uma revisão mesmo para poder o que vai vir depois, tá? Então vocês já entenderam os tipos de reprodução sexuada e os tipos de reprodução assexuada, né? Descobriram quais são os tipos, precisam aprender porque vai ter, né? Vai ter conteúdo que vai precisar saber o que é, tá? E deixa eu ver. Exercício, vou passar. Só que eu vou passar na plataforma, tá? Vou mandar pra plataforma. Esse aqui eu vou deixar pra gente fazer quando chegar o livro, tá bom? O exercício do livro a gente faz quando chega o livro. Tá ok? Bom, são 12h07, a gente encerra a aula muito cedo hoje. Cadê? Mas é isso. Então, eu não posso nem virar a câmera pra mim, gente.